é a dor mais insuportável que existe. Na Band FM, quem ama não esquece. É difícil achar uma razão para algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por mais que falem, tudo tem um porquê, na hora você vai entender. Tem coisas que simplesmente não fazem sentido. E, sinceramente, nunca vão fazer. Eu conheci a Ellen ainda no colégio, mais precisamente na 8ª série. Ela sempre foi daquelas mais populares, sabe? Mais cheias de amigos, mais extrovertidas. E eu era um dos mais tímidos, um dos mais quietos, mais na minha. Mesmo assim, sei lá por quê, a gente começou a se aproximar e se apaixonar. Ela foi a minha primeira namorada séria, a primeira e única mulher que eu apresentei para minha família. A primeira e única mulher com quem eu sempre fiz planos. Apesar de ainda muito novo, eu sabia que ela era a mulher da minha vida. E aí, conforme o tempo foi passando, isso só foi se confirmando. Eu não vejo a hora da gente conseguir se casar, Beto. Vai ser logo, Ellen. Vai ser logo, eu prometo pra você. Eu sei que a gente vive duro, a gente não tem dinheiro pra nada. Mas uma hora, as coisas vão melhorar. Você vai ver. Eu sei. Eu também quero, quando a gente se casar assim, que seja tudo do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Então é melhor esperar mesmo, eu também acho. Só se casa uma vez, né? E que seja pra sempre. A gente ainda era muito novo. Os dois moravam com os pais. Mas a vontade de ficar junto era enorme. Nosso assunto preferido era o futuro. A gente ficava imaginando tudo o que íamos viver juntos. A nossa casa, nossa família, nossos filhos. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu já fiz uma poupança. E tudo o que sobrava, eu guardava para um dia realizar o nosso sonho. O sonho da gente se casar. Centavo por centavo mesmo. A gente deixava de sair, deixava de comprar coisas pra gente. E nem uma pizza a gente comia fora para sobrar mais dinheiro. Eu e a Ellen passamos por muitas coisas, mesmo namorando. Fim da escola, começo da faculdade, emprego novo, desemprego, a perda do pai dela, que foi muito difícil também. Mas a gente sempre se apoiou, sabe? Sempre tinha um apoiando o outro. Nunca teve sacanagem, nunca teve desconfiança. Sempre foi muito bom e especial. Quando a gente conhecia alguém e falava pra essa pessoa que a gente já estava junto há tantos anos, as pessoas não acreditavam que, mesmo depois de todo aquele tempo, a gente ainda era tão apaixonado um pelo outro. Porque a gente era mesmo. E era muito. Era nítido isso para qualquer um. Todo mundo via. Todo mundo percebia que era de verdade. A gente se amava mesmo. Foram 10 anos de namoro. 10 anos muito felizes. Até que teve uma fase em que a gente ficou meio estranho um com o outro. Eu acho que era muito tempo junto, sem conseguir realizar tudo aquilo que a gente sonhava. E aí, é natural, as coisas deram uma esfriada. Sabe quando parece que você faz e não sai do lugar? Começou a irritar. Num ponto que a gente foi perdendo a paciência. A gente não tinha dinheiro suficiente para bancar as coisas. E para falar a verdade, foi muito mais minha culpa do que dela. Toda essa crise dentro de mim me deixou em dúvida do que eu sentia e do que eu queria para mim. E aí eu acabei me afastando um pouco. A Ellen sofreu muito nessa época e eu me culpava muito por estar fazendo ela se sentir tão mal.
Mas eu não podia fingir que estava tudo bem. Não era o que eu estava sentindo, sabe? E eu não ia mentir para ela. Eu vou te perguntar uma coisa e eu quero que você seja sincero, tá bom? Pode falar, Ellen, pode falar, porque eu nunca menti para você. Não é agora que eu vou começar. Eu quero saber se você ainda me ama. Sei lá, eu acho que a gente anda meio distante um do outro, mas eu quero saber se aí dentro de você tem algum sentimento ainda por mim. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei mais nada. Eu tô lutando contra tudo isso desde o começo. Eu quero que a gente se acerte, mas a verdade é que nem eu sei. Eu não sei te dizer, eu não sei o que tá acontecendo. Por mais que seja difícil pra mim ouvir isso, eu quero te agradecer pela sinceridade. Mas olha, fica sabendo que aqui dentro ainda tem muito amor por você. Enquanto eu puder, eu vou continuar lutando pelo nosso amor. Na hora que ela me falou aquilo, ela caiu no choro. E eu chorei junto com ela. Eu estava me sentindo mal por estar fazendo aquilo com a mulher que eu gostava tanto. A Ellen era maravilhosa. Sempre mereceu tudo do melhor. Me amava, cuidava de mim, me tratava bem, fazia de tudo por nós. Então o que é que eu estava fazendo? Por que é que eu estava tão confuso? Nesse dia ela sugeriu que a gente desse um tempo. E por mais que eu tivesse medo do que isso podia significar, eu achei que era a melhor opção. Na hora, eu achei que seria a melhor opção. Até então, aquele foi o dia mais triste da minha vida. Eu fui embora da casa dela com uma sensação, com um vazio. Parecia que alguém que eu gostava muito tinha morrido. E aí, junto disso, aquela interrogação gigante na minha cabeça. Por que é que eu estava sentindo aquilo? Por que é que eu estava fazendo tudo aquilo? A Ellen não merecia. Eu só podia estar louco mesmo. Foram quase 2 meses separados. Mas nesse tempo, eu não saí com nenhuma outra mulher. Na verdade, eu só pensava na Ellen. A cada dia, eu ia tendo mais certeza de que ficar com ela era o melhor para mim. Não tinha sentido ficar longe da Ellen. Para conseguir passar por tudo isso, eu conversei muito com a minha família. Conversei muito com os amigos mais próximos. E pensei muito comigo mesmo. Era claro que eu estava inseguro com o futuro. Eu estava com medo de um dia me arrepender, porque eu nunca tinha tido outra namorada além da Ellen. Mas eu fui entendendo que aquilo era besteira da minha cabeça. E uma besteira muito grande. E daí eu passar o resto da minha vida com a minha primeira namorada? Isso não era ruim. Muito pelo contrário. Isso era maravilhoso. Tanta gente que é alguém, sabe, especial, que ame, que realmente seja sincero com você. Graças a Deus, acabou sendo só uma fase. E depois de um tempo, a gente ficou bem de novo. Quando eu fui atrás dela, eu estava morrendo de medo dela não me querer mais. Mas a Ellen me recebeu de um jeito. Me abraçou forte. Falou que nunca duvidou que eu voltaria. A gente começou ali a nossa melhor fase. Voltamos ainda mais apaixonados um pelo outro. Mais dispostos a fazer tudo para realizar todos os nossos sonhos. Todos os nossos planos. Mais um tempo se passou e foi aí que eu comecei a preparar uma surpresa para Ellen. Eu já tinha dinheiro suficiente para pagar um casamento legal, do jeito que ela sonhava, como ela queria. Mas antes disso, antes do nosso casamento, eu queria uma festa de noivado, uma festa surpresa, uma festa com tudo que a gente tinha direito, para que a gente começasse ali a nossa história juntos, de verdade, o nosso noivado. Depois de 1 ano, mais ou menos, a gente se casaria. Então, eu resolvi que essa festa de noivado seria uma surpresa. Resolvi gastar uma parte do dinheiro para dar esse presente para Ellen. Eu sabia que ela ia amar. Uma festa de noivado
linda e 1 ano depois o nosso casamento. Esse era o meu plano. Então, sem que ela soubesse, eu comecei a organizar tudo com a ajuda da minha mãe e da minha sogra. Uma festa de noivado para quase 100 pessoas, todos os nossos amigos, todo mundo que fazia parte daqueles 10 anos de namoro. Fiz questão de escolher um salão, decoração, um grupo que ia cantar pra gente, as comidas, tudo. Até lembrancinha eu encomendei. Uma festa de noivado linda. Não era um casamento, mas uma baita festa de noivado para que eu pedisse oficialmente a mão dela em casamento. Até um anel, do jeito que eu sabia que ela ia gostar, eu comprei. Não dá para ter festa de noivado sem um anel lindo, né? No final das contas, estava até tudo saindo mais caro do que eu tinha previsto. Mas a Ellen merecia. Ela ia concordar em deixar o casamento e esperar mais uns meses para ter direito àquela festa. E eu, que sempre fui um cara tímido, até planejei cantar para ela naquele dia. Era uma música que ela amava, do Roberto Carlos. Minha ideia era quando ela chegasse, eu já estaria cantando. Imaginei tudo. Ela vindo na minha direção, e quando chegasse até mim, eu ia me ajoelhar e fazer o pedido segurando a aliança. A Ellen sempre foi muito romântica, sonhadora, sabe? E eu sabia que ela ia ficar muito feliz com tudo aquilo. Passei 2 meses planejando essa festa. Tudo em segredo, tudo sem ela saber, sem ela desconfiar de absolutamente nada. A última coisa que eu fiz foi um vídeo de retrospectiva desses anos que a gente estava junto. A gente tinha foto desde o comecinho. E olha, para escolher todas essas fotos, para colocar essas fotos nesse vídeo, eu me emocionei muito. Fui lembrando de cada momento, de tudo que a gente passou. Eu nunca tive tanta certeza que ela era minha alma gêmea. Expectativa e realidade. Tava tudo perfeito, tudo lindo, tudo sendo cuidado nos mínimos detalhes. No dia da festa quase não me aguentava de nervoso. Até fingi uma briga pra ela não ficar me procurando. Mas tá muito chato hoje, Pedro. Não, na boa, chata tá você, que você me deixa quieto, Ellen. Que isso? Essa gente falar comigo, credo? Olha aqui, eu só tô cansado, tá bom? Eu tô correndo muito, tô trabalhando muito nesses dias. É melhor eu ir pra minha casa pra descansar um pouco antes da gente ir na festa lá na firma. Quer saber? É melhor mesmo. Eu fiquei o dia todo falando com a mãe dela por mensagem, porque ela estava encarregada de enrolar a Ellen e depois levar a minha namorada até o salão sem que ela desconfiasse. O que eu tinha dito pra ela é que seria uma festa muito chique da minha firma e que ela precisaria estar bem bonita. Não tinha como dar errado. Tava tudo certinho. Aquele seria o dia mais feliz da nossa vida. O dia que a Ellen ia ter certeza que o sonho dela, o sonho de se casar, ia chegar em breve. Olha, eu estava tão nervoso. Eu estava tão ansioso para olhar nos olhos dela, para falar o quanto eu a amava. E na hora, quando a Ellen chegou, ela quase morreu do coração. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Eu me emociono toda vez que eu lembro. Eu chorava tanto que eu nem conseguia cantar pra ela. É expectativa e A Ellen chorava mais ainda. Nossos amigos, familiares, ninguém conseguiu segurar feliz demais pra lembrar. Tô disfarçando a minha carência em mentira. Tudo como eu tinha planejado, tudo como eu tinha sonhado, tudo como ela merecia. Foi emocionante. Ter que viver a minha expectativa. Aí ela parava com o anel. Ficava me abraçando, me beijando. A partir dali, era oficial. A gente ia se casar. O nosso sonho começava a se realizar. Nós curtimos tanto a festa. Chegou, foi especial. A gente não queria ir embora mais. As pessoas, os amigos, todo mundo curtindo aquele momento. Enfim, a festa durou até altas horas da madrugada. E a gente combinou que naquele dia ela iria embora com a mãe. E eu fui com a minha moto
para encontrar com ela na minha casa. Eu sabia que eu ia chegar antes, afinal de contas eu estava de moto, era mais rápido. Eu cheguei, comecei até a me trocar, tirar aquela roupa que eu estava, e o tempo ia passando e nada dela chegar com a mãe. Eu fiquei preocupado. Falei, será que elas tiveram algum problema com o carro, não é? Será que tiveram algum problema? Era de madrugada. Então eu comecei a ligar. Liguei para Ellen, ninguém atendia. Liguei para a mãe dela e nada. O telefone tocava, mas ninguém atendia. Dizem que mulher tem sexto sentido, né? Mas naquele dia, o meu falou comigo. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Sabia que alguma coisa não estava certa. Depois de tanto insistir, tanto ligar e ninguém me atender, eu recebi uma ligação. O homem do outro lado da linha disse que era do hospital. E olha, a partir daí eu não consigo nem me lembrar direito de tudo o que aconteceu, de tudo que eu ouvi, e enfim. O cara começou a falar e eu fiquei tão nervoso que a minha mãe que estava do meu lado, pegou o telefone e começou a conversar melhor com ele. Eu nem tinha ouvido a notícia. Mas a hora que a minha mãe começou a chorar no telefone, eu já comecei a chorar também. Eles falaram pra gente que a Ellen tinha sofrido um acidente de carro com a mãe dela e que o estado era muito grave. Muito. Eu larguei tudo e fui correndo pro hospital. Mas no meu coração eu já sentia o que tinha acontecido. Eu estava sentindo. Eles disseram que o estado era grave, mas na verdade quando a gente chegou lá, bom, eu não queria acreditar. Quando a gente chegou lá, eles me pediram para eu esperar um pouco, que o médico viria falar comigo. E aí, quando ele chegou, eu recebi a pior notícia do mundo. A minha companheira de tantos anos, a minha namorada, a mulher que há poucas horas atrás tinha virado a minha noiva, a minha noiva tinha sofrido um acidente muito grave. Muito mesmo. Para mim parecia um pesadelo. Uma peça do destino, uma piada de mau gosto. Se não fosse amparado pela minha mãe, eu acho que eu teria morrido ali, porque o tamanho da dor que eu senti naquele momento, o tamanho do vazio quando aquele médico me disse que a Ellen tinha partido, eu não consigo explicar aqui. Eu não sei dizer, eu não sei colocar em palavras tudo o que eu vivi, tudo o que eu senti. Na mesma hora eu falei que eu queria vê-la. E eles permitiram. A Ellen estava toda machucada, quietinha. Parecia até que ela estava só dormindo. Por que? Eu perguntava. Por que, meu Deus? Por que aconteceu? Por que assim? No dia mais feliz das nossas vidas. Eu só conseguia pensar que ela tinha partido sem realizar o sonho dela. Sem realizar o maior sonho da vida dela.
E a gente estava tão perto de realizar esse sonho. A gente estava tão perto de se casar. Eu me culpei muito por tudo. Me culpei por não ter acompanhado ela no carro, por não ter tido dinheiro antes para a gente se casar, por ter feito tudo daquela maneira. Desde esse dia, a minha vida é uma eterna culpa. Eu não consigo evitar de me sentir desse jeito. Olha, mesmo assim, toda essa culpa, tudo que eu sinto, todo esse vazio, tudo isso não vai trazer a Ellen de volta para mim. E no meu último gesto como noivo dela, na hora de me despedir, eu falei que ela era a melhor pessoa do mundo. Que nunca ia ter alguém como ela na minha vida. E ali, na minha despedida, eu perguntei para ela, no ouvido dela, mais uma vez, se ela queria se casar comigo. A Ellen partiu e levou junto com ela o meu coração. Não faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu ainda não consegui superar. Talvez eu nunca vá. O sentimento que eu tenho é que esse vazio nunca vai me deixar. Ela foi a minha primeira e única namorada. E partiu. Partiu usando o nosso anel de noivado. O amor da minha vida. O amor de toda uma vida. A pessoa que mais me ajudou, que mais me apoiou, que me ensinou o que é o amor e que me fez crescer. A Ellen foi tudo para mim. Tudo. E a dor aqui é imensa. Mas eu rezo para que pelo menos ela esteja em paz. E que também me ajude a ficar em paz um dia. Quem ama não esquece. Band FM.